Deus vai descer aqui agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir a Ele bem forte. Tchau, tchau. Vamos pedir para o fogo cair sobre a nossa vida, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Tem que ser com bastante alegria no seu coração, declara assim, ó. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó. Diga assim, o fogo está caindo. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua... Diga assim, o fogo cai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo expulsa o inimigo, ó. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com minha bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com minha... Diga assim, o fogo cai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo... E assim, ó. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó, me dá minha bênção pra depois subir. 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 Me dá minha bênção pra depois. Diga assim pro seu irmão: vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vem ver. Vem cá, meu irmão. Diga: Jesus já preparou. Jesus já preparou muitas bênçãos pra você. Jesus já preparou muitas bênçãos. Chama ele aí, diga: vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos pra você. Jesus já preparou muitas bênçãos. Só o povo de Deus assim, ó. Jacó segurou o anjo e não deixou. Jacó e não deixou. E o quê? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu... Jacó, me dá minha bênção pra depois subir. 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 Me dá, diga: me dá minha bênção. Me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quantos querem a bênção do Senhor aí? Diga glória a Deus. Diga assim: Jesus, eu recebo a tua bênção na minha vida. Vamos aplaudir a Ele bem forte.
Aleluia. Você vai sair daqui abençoado, sim ou não? Sim ou não? Então toma posse aí em nome de Jesus. Diga aí pro seu irmão, diga: toma posse, meu irmão. Em nome de Jesus, a bênção é tua. Pra glória de Deus, amém? Você que trouxe seu celular, em nome de Jesus, verifique aí rapidinho. Coloque no modo silencioso, no modo avião. Como você declarou, você vai sair daqui com a sua bênção. Então não deixe nada roubar a tua bênção, nada roubar a tua atenção. Nós estamos aqui para ser alcançados pelo poder de Deus, amém? Então feche os teus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Ele está operando nos nossos corações. Aquilo que você tem precisado, aquilo que você tem ansiado, não está nas mãos de homem, não está em um outro meio. Deus é a nossa resposta. Jesus é a nossa resposta. Ah, meu Deus, clamamos pela tua presença, clamamos pelo teu Espírito. Sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Traga para nós, meu Deus, a paz que excede todo entendimento. Traga para nós a alegria da salvação. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Diga: ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Declare isso mais uma vez: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está operando em nossos corações, operando em nossos corpos, trazendo a sua cura e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando a sua graça e o seu amor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. É isso que está acontecendo aqui neste lugar. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga isso: Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar a tua glória e majestade, Deus. Tua glória e majestade. Diga isso pra ele: Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Espírito em verdade, em espírito em verdade. Não apenas os átrios, não apenas
apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar, eu quero te entronizar entre os querubins. Peça pra ele. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, aleluia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Diga pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Leva-me, Jesus. Oh, leva-me à sala. Você está sendo conduzido aqui neste lugar por Ele, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Eu quero contemplar a tua glória, Deus. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, tua glória e majestade. Diga pra ele: Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Deixa ele ouvir a tua voz. Diga: leva-me, Senhor. Oh, leva-me à sala pelo novo e vivo caminho, pelo novo
estamos aqui, Jesus. Oh, leva-me à sala para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me, Jesus. Oh, leva-me à sala pra te adorar. Adora Ele, diga, pra te adorar. É pra isso que você está aqui, meu irmão. Oh, leva-me à sala, conduz a minha vida, Senhor Jesus, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Querido Deus, estamos diante da Tua presença e o coração está aberto. A alma está disposta a viver o Teu querer. E em o nome de Jesus eu te peço, derrama bênçãos, derrama vitórias sobre a igreja que quer te encontrar. Derrame milagres sobre esse povo que veio faminto e sedento da Tua presença. Faça com que eles vivam as renovações que o Senhor tem preparado para cada um. Que o Senhor abra o entendimento do coração de todos. Que portas venham a se abrir, que milagres venham a acontecer. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que em nós haja, ó Deus, uma semente de vitória nesse momento. Nós guardamos o coração na Tua presença. Nós nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo e acreditamos que à sombra do Senhor Onipotente iremos descansar. E aqui estamos para viver isso. Ajuda o Teu povo, ajuda os Teus filhos, dê para eles o alimento dos céus, que eles sejam abençoados, que eles sejam guardados pela Tua virtude, que o Senhor faça uma obra grandiosa no nosso coração. Nós oramos, nós pedimos as bênçãos, nós invocamos os milagres e falamos isso em o nome de Jesus. E quem crê diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Toda a glória é dele. Amém? Tudo bem? Vamos sentar, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Que tenhamos hoje um grande dia com Jesus. Tanto você que está aqui na igreja, como você que está em casa assistindo, faça desse dia o dia mais importante da sua vida. E como que eu faço isso, pastor? Reconhecendo a necessidade que você tem de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor e eu confio nele, a palavra diz que tudo mais ele fará. Então nós vamos dar liberdade para o Senhor trabalhar na nossa vida hoje aqui. Amém? E quem está acompanhando aí pela rede social, fica firme, vem junto com a gente, porque esse propósito de fevereiro será uma bênção. Nós vamos vivenciar céus abertos no nome de Jesus. Amém, gente? Então, não tem como nós não entrarmos nesse assunto sem nos recordarmos daqueles 12 dias que nós tivemos nos primeiros 12 dias de janeiro, né? Então eu preciso trazer para você um pedacinho daquele entendimento para nós podermos puxar o fio da meada e fazer algo bem importante para o Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, né? Foi aonde nós tiramos a mensagem. E vamos crescer em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Quem está vivo aí, diga amém. Pronto. Em Mateus capítulo 3, você vai se recordar, nós temos o relato do dia que Jesus foi batizado.
Quem estava na igreja naquele segundo dia da consagração, você vai se recordar que até Jesus, o Filho de Deus, soube esperar o momento apropriado. Você sabe que João Batista estava batizando as pessoas no Jordão? E quando ele olha para a fila do batismo, quem que estava lá? E o João Batista, não, tem alguma coisa errada aí. Eu que careço ser batizado por ti, e o Senhor que está vindo a mim? E Jesus disse, olha, deixa assim por enquanto, porque nós estamos cumprindo toda a justiça. A Bíblia diz que o João aceita, e Jesus é batizado nas águas. E eu lembro que eu comentei no dia para as pessoas que nós temos que saber esperar o momento adequado das coisas. Eu estava pregando nesse dia e eu estou a semana inteira ouvindo aquele culto. Falei, eu lembro que eu comentei sobre a nossa viagem numa estrada, por exemplo. Você já passou por isso. Você está andando aqui, tempo seco. Aí você dirige mais 2 minutos, o quê? Está caindo o mundo. Então a chuva ela cai em determinados lugares. Aí eu falei, adianta eu ter pressa se a chuva ela vai cair apenas em determinado lugar? Não, eu tenho que ir caminhando, eu tenho que ir vivendo, eu tenho que ir fazendo. Eu preciso ter aquela convicção clara dentro do meu coração que eu estou fazendo o quê? Que eu estou cumprindo toda a justiça. Se eu estou cumprindo toda a justiça, a chuva de bênção vai chegar até mim. Isso aí é inevitável. Eu lembro que eu pregava muito isso, alguns anos atrás, que quem anda com Deus vai crescer naturalmente. Quem anda com Deus cresce naturalmente. É um ciclo, é um processo. Então você que está aqui hoje, você precisa colocar uma coisa dentro do seu coração. Tenha a convicção de que você está andando na direção de Deus. Pastor, mas a minha vida depende de muita gente. Ore para que as pessoas sejam instrumentos da vontade de Deus na sua vida. Eu já disse para vocês aqui, eu sou pastor na Igreja da Graça. Eu estou debaixo de lideranças. Então eu oro para que as minhas lideranças sejam instrumentos de Deus para que a vontade dele chegue até a minha vida. Eu oro praticamente todo dia por causa disso. Para que acima de tudo, o que prevaleça na minha vida seja a vontade do Senhor. Acharam aí o Mateus capítulo 3? Versículo de número 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Então, algo muito importante que nós precisamos frisar no dia de hoje, é que quando Jesus desce às águas, ele cumpre a justiça. Diz que a primeira coisa que aconteceu foi os céus se abrirem. E logo em seguida, quem veio em direção dele foi o Espírito de Deus. As pessoas precisam ter uma noção clara das coisas. Por que os céus não estão abertos sobre a minha vida? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, uma das coisas que acontece quando eu sou obediente à palavra diz que o Senhor abre o seu bom tesouro, o céu. Diz que para dar chuva à minha terra e abençoar todas as obras das minhas mãos. Então as pessoas que estão dentro da igreja, elas precisam ter uma consciência muito clara dentro de si. A primeira pergunta que você tem que fazer todos os dias é se eu estou cumprindo a justiça da palavra. Eu disse aqui no segundo dia da consagração de janeiro
que estava escrito na Bíblia que o João Batista seria o preparador do caminho do Senhor. Então eu lembro que eu até brinquei no dia, eu falei, adiantava Jesus chegar, lembra como é que era a entrada do Chapolin Colorado? Quem lembra? Quem poderá me defender? Aí aparece Jesus. Não. Tinha que se cumprir a Escritura. Tinha que vir o preparador. E como que o preparador trabalhava? Batizando pessoas. Dando a elas a oportunidade do quê? Aquele batismo era uma confissão pública de conversão. Era uma confissão pública de que a pessoa queria andar com Deus. Então, Jesus publicamente mostra que ele seria o quê? Um servo de Deus. Tanto é que você já sabe da história, ele entra nas águas, é batizado. Quando ele sai da água, o céu se abre, o Espírito vem sobre ele em forma de pomba, e aí no 17 diz o quê? E eis que uma voz dos céus dizia o quê? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aqui você vê na vida de Jesus uma coisa bem importante. A submissão. O nosso problema é que hoje em dia nós vivemos num mundo em que se prega o quê? Insubmissão. Insubmissão. Se você aprende uma coisa dentro da sua casa, e você chega na escola e o professor começa a ensinar outra, ele coloca dentro da sua cabecinha que você tem que obedecer o que ele fala e não o que o pai ensina. Vou lhe dizer, português, matemática, ciências, história, geografia, beleza? Agora comportamento, ideologia, religião, isso vem da onde? De casa. E pode ser que tenha professores me assistindo aí. Eu preciso colocar uma coisa muito clara para a igreja. Nós precisamos tomar a nossa posição. Nós temos que assumir o nosso papel. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui comprar o material escolar do meu filho esses dias. E lá na escola que ele estuda tem um negócio chamado paradidático. O que é isso? É um negócio fora da grade comum. E aí eu chego lá, só vai comprar os paradidáticos? Falei, o que é isso? Não, é um material de apoio. Aí, falei, cadê? Deixa eu ver. Aí é a hora que eu olho um dos livros paradidático, Ellen White. Falei, não vou comprar não. Quem sabe do que eu estou falando? E quando vier a aula desse negócio aqui, eu vou querer que o meu filho faça uma outra tipo de atividade, porque ele não é obrigado a fazer isso aqui. Ai, pastor, o que tem? Educação, comportamento, cultura, religião, ensino eu. Não a escola. Aleluia? E aqui no nosso estado você sabe disso, que é lei. Tem uma lei estadual que isenta os alunos da escola a serem obrigados a participar de eventos religiosos. Sabia disso? Por exemplo, vai ter metade do ano lá o São João. A escola vai fazer a apresentação de bumbo. O teu filho não é obrigado. O professor tem que passar para ele outra coisa para ele fazer se ele não quiser. Verdade ou não? Então, ponto final. Glória a Deus por isso. Agora vamos voltar para os céus abertos aqui. Só estou comentando aqui para você abrir os seus olhos, porque talvez tem gente aqui que tem filho na mesma escola que o meu. Você já entendeu onde é? Você fica assim, ó. A escola é boa? Boa. Excelente. Gosto demais. Ah, eu não gosto, pastor. Tudo bem, problema seu. Fica à vontade.
Eu, para mim, supro a minha necessidade e também é uma coisa que cabe aqui dentro. Dentro da onde? Dentro da onde? Eu queria colocar o meu filho lá na escola canadense, lá que faz metade do turno em inglês e outra metade em português. Mas o meu bolso alcança? Ainda não, então vamos até onde? O bolso aguenta. Glória a Deus. Quem entendeu? Glória a Deus por isso. Então vou voltar aqui para o céu aberto. Versículo 16 de novo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A partir desse momento, ele começa a ser governado pelo Espírito. E aí eu preciso abrir os seus olhos. Os céus estão abertos, e ele começa a ser governado pelo... Aí você vai ler no versículo 1 do capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Aí eu quero que você vá para Lucas capítulo 4. Versículo 1 também. Aleluia. E Jesus, podemos ou não? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao... E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve o quê? Olha como é que é o negócio. Como eu disse para você, ele cumpre toda a justiça, os céus se abrem, o Espírito vem sobre ele e ele começa a ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito para onde? Isso não entra muito na nossa cabeça. Ele foi levado para o... E é interessante que diz ali, versículo 2. E 40 dias foi o quê? Tentações fazem parte da nossa caminhada. Lutas e aflições fazem parte do contexto da salvação. O Paulo, quando pregava nas suas viagens missionárias, ele passava pelos lugares e dizia, gente, importa herdar o reino passando por muitas tribulações. E às vezes nós nos esquecemos disso. Haverão dias na sua vida que você vai ver as coisas meio bagunçadas. E o que você faz? Você se entrega a Deus. Eu disse, numa dessas mensagens dos 12 dias, que Jesus, quando percebeu que estava indo para o deserto, o que ele fez? Ele entrou em jejum. Ele abriu consagração. Agora o que acontece? As pessoas estão passando por desertos, estão passando por tentações e não estão se consagrando. A probabilidade delas não vencerem é grandiosíssima. A probabilidade delas serem envergonhadas é gigante. Porque a Bíblia diz que de um lado ele se enche do Espírito Santo e do outro lado está vindo quem? Está vindo Satanás para colocá-lo à prova. Você vai se lembrar lá do livro de Jó. Eu disse aqui para você, o Jó era um homem com coisas a serem melhoradas. Mas a Bíblia diz que ele era reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. E o que o diabo fez? Pediu para pô-lo à prova. Pediu para tentá-lo. Vocês lembram lá da Babilônia? O Daniel falou, eu não vou me contaminar. Estão lembrados disso? Não vou me contaminar.
E o cerco foi fechando, até que chegou o dia. Quem for surpreendido orando, vai ser jogado aonde? Na cova. E a Bíblia diz que o Daniel tinha um costume. 3 vezes ao dia, ia lá para sua casa, abria as janelas em direção a Jerusalém e orava, se humilhava e dava graças. Chega o horário lá do meio-dia, vamos dar um exemplo, o Daniel entra dentro da sua casa e a Bíblia diz que os homens vão lá e invadem a casa. O Daniel está fazendo o quê? Está orando. Era um tempo de perseguição religiosa, se você não consegue entender. Era um tempo de perseguição da fé. E o que os homens de Deus fazem no tempo da perseguição da fé? Eles se consagram. Eles se consagram. Eles vão para a oração, eles vão para o jejum, eles fazem algo para ter energia para passar por aquele momento. O que a Bíblia Sagrada diz lá em 1 Coríntios 10, 13? Coloca na tela aí para dar tempo. Vamos lá. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Veja bem. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o quê? O escape. Você vai se recordar que numa das 12 mensagens eu preguei sobre a bondade de Deus. Quem vive pedindo, recebe. Quem vive buscando, encontra. E quem vive batendo, a porta se abre. A Bíblia diz que escape da tentação, quem dá é Deus. Então, quando Jesus percebe que está no deserto e que as tentações vão chegar, ele abre uma consagração. E o diabo coloca todas aquelas tentações que você já sabe, e ele consegue muito bem se livrar das tentações. A Bíblia diz, vamos lá no Lucas 4, você já está aí já, né? Versículo de número 13. E acabando o diabo, o quê? Toda a tentação, ausentou-se dele. Isso quer dizer o quê, meus amores? Que ele vai voltar. Se você ler a tradução da Revista Atualizada, cadê a dona Scarlett? E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, me aguarde. É isso mesmo. Me aguarde. Escorregue na curva para tu ver. Ele vai e ele fica só dizendo o quê? Faz assim pro seu vizinho aí. Olha para mim, rapaz. Já pensou? Me aguarde. Dessa vez você me venceu. Mas eu volto. Dessa vez tu escapou. Mas eu vou voltar. Dessa vez você escapou. Mas ó, eu tô de olho. E agora, pastor, o que eu faço? Me escondo dentro de casa? Se adiantasse? Como é que diz o ditado? Se correr, o bicho pega? O que tem que fazer? Tem que encarar. Aí, olha só que interessante. Versículo 14. Volta na corrigida, dona Scarlett. Então,
Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Venci o diabo! Uhul! O que aconteceu? Ele permaneceu debaixo da virtude do Espírito. Quando a gente conquista alguma coisa, é natural o quê? Glória a Deus. Amém. Comprei minha casa? Oh, glória. Casei? Oh, glória. Abri minha loja? Oh, glória. O que ele fez? Ele permaneceu buscando a virtude. Coloca lá atualizada de novo lá, minha filha Scarlett. Então Jesus no poder do Espírito, é o único jeito de nós permanecermos em pé. Estou aqui sentado, vou sentar aqui. Faz tempo que eu não sento assim, né? Assistir um culto. Estou sentado, confortável, tranquilo. Aparentemente as coisas estão quietas, mas eu estou fazendo o quê? Eu continuo buscando o poder. E você sabe que negócio interessante? Versículo número 15. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era o quê? Jesus pregando, e o pessoal dizendo, mas esse pregador é o cara, né? Esse pregador, olha. Esse cara é uma bênção. Eu vou lhe dizer para você, é uma coisa muito boa você ser elogiado. Mas isso pode ser o quê? Armadilha. A Bíblia diz que antes de ser derribado, eleva-se o coração do homem. Tem gente que às vezes não percebeu que tem que dar uma baixada na sua bolinha. Como eu disse, vencemos. Começa a dar aquele ar, né? Eu já estou... já estou dominando as matérias. Cuidado. Você leu comigo que o bicho vai embora até a ocasião. Aí ele é louvado, engrandecido. Olha que pregador abençoado. E aí chega o versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o quê? E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes o quê? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam o quê? Essa palavra foi uma bênção na minha vida. E se maravilhavam das palavras que saíam da sua boca. E diziam o quê? Não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que nós ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Aí o que acontece? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou,
por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão o quê? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, o quê? Mas peraí, eles não estavam louvando ele agora há pouco? Eles não estavam dizendo que as palavras dele eram palavras maravilhosas? Palavras de graça? Por que eles mudaram tão de repente? Eu vou lhe dizer, eu sinto isso na pele de tempos em tempos. Você quer ver uma coisa bacana? Vem cá, pastor Nonato. O senhor faz culto segunda de manhã e segunda de tarde. O senhor prega aquela palavra violenta, né? Aí chega um dia, termina o culto, alguém, pastor Nonato, obrigado, essa palavra me ajudou. Aí semana que vem ele vai pregar de novo. Toma vergonha nessa cara, se converte, pecador. Aí virou diabo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você não pode se empolgar com elogio e não pode se abater com crítica. Porque as pessoas têm o quê? Ela tem ânimo variável. Se você levar a pessoa no psiquiatra, vai dizer o quê? E crente, quando se converte, vira... Estou falando alguma mentira? Tem dia que você está pisando nas nuvens. Tem dia que você está onde? Lá no vale. Tem dia que você encontra a pessoa, opa, glória a Deus, aleluia. Quando passam os dias, quem lembra da hiena do desenho? Ó vida, ó céus, ó azar. Da mesma boca. A mesma pessoa que falou que estava. Ela começa o quê? A reclamar e a murmurar. E olha só que interessante. Se encheram de ira e levantando-se fizeram o quê? Versículo 29, vamos lá, gente. Vamos acordar. E levantando-se o quê? O expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o quê? Eles iam fazer o quê? Eles iam fazer o quê? Eles iam jogar Jesus monte abaixo? Eu não gosto nem de imaginar o que as pessoas querem fazer comigo de vez em quando, né? Se ele queriam... Jesus, deixa eu até me esconder ali. Se ele queriam jogar monte abaixo, coitado do pastor Jamil. Mas o que aconteceu no versículo 30? Ele, porém, o quê? Você leu comigo que Deus, junto com as lutas, ele dá o quê? O escape. Ele não vai deixar com que eu e que você pereçamos se estivermos debaixo da virtude do Espírito. Sempre vai ter um jeitinho da gente sair do problema. Sempre. Só que nós precisamos aprender. Não podemos abandonar o poder do Espírito. Não podemos. Porque o que acontece? Às vezes nós ficamos movidos e mexidos pelo que as pessoas falam. As pessoas falam bem e falam mal de uma hora para outra. As pessoas vivem em relação de amor e ódio o dia inteiro. Coisa mais fácil que tem. Ô, Júnior, você está bem, meu filho? Dá um abraço aqui. Aí amanhã a gente se estressa. Está escrito na Bíblia, tem tempo de abraçar e tem tempo do quê? Aí o que acontece? Eu começo a amá-lo de longe. O que aconteceu? O pastor Jamil me abraçou ontem, hoje está me afastando. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Isso é natureza o quê?
humana. Isso é natureza humana. Quem é casado aqui? Cadê os homens? Tá melhorando, pastor Nonato. Quando eu cheguei aqui, cadê os homens? Agora tá melhorando. Quando eu cheguei aqui, cadê os homens? Agora não, agora tá melhorando. Cadê os homens? Opa, ai que bonito. É isso mesmo. Antigamente eu falava, cadê os homens? Ele olhava pro lado para ver se a esposa deixava ele falar. Agora eles estão, glória a Deus. O que vai falar mesmo? Agora é sério, agora eu perdi o raciocínio. Aí ia perguntar quem era casado, né? É isso, né? Cadê os casados homens aí? Você sente na pele isso aqui direto, não sente? Fala a verdade aqui, você não vai apanhar em casa hoje não. Quantas vezes no mês o ânimo da sua esposa muda? Teve uns que riram aí, riram baixinho, mas eu vi. Quantas vezes no mês o ânimo da sua esposa muda? Várias vezes, né, pastor S? Ela está aqui ou não? Não está, então você pode falar. Muda várias vezes. E vou lhe dizer, normal, natureza, hormônio, tranquilo. E eu que casei com uma mulher, eu tenho que entender que isso vai acontecer. Tem dias que vai me aplaudir. Tem dias que vai querer o quê? Me matar. É mentira? É mentira? Perguntaram uma vez para uma esposa de um pregador bem famoso no mundo aí. E aí, dona irmã fulana das quantas aí? A senhora alguma vez pensou em divórcio? Ela falou, divórcio nunca, mas homicídio várias vezes. Quem já ouviu essa história? Já ouviu mesmo? É verdade. Ela falou, divórcio nunca, mas homicídio, olha, várias vezes. É verdade. As mesmas pessoas que passa o tempo, quer fazer o quê? Quer matar? Tá aqui? E quiseram fazer isso com quem? Com Jesus. E nós somos diferentes? Não. Vai acontecer a mesma coisa. Agora a questão é o quê? Cheio do Espírito Santo, ele passa pelo meio daquilo e se retira. Não vai acontecer nenhum mal. Nem comigo, nem com você. Aleluia! Não vai acontecer. Estamos na virtude do Espírito. Agora você vê que interessante. Jesus se batiza, os céus se abrem, vem o Espírito Santo, começa a guiá-lo, começa a dirigi-lo, começa a dar para ele a revelação da palavra, lembra? Hoje se cumpriu essa palavra. Precisa do Espírito para ter o cumprimento da palavra. Glória a Deus por isso. Aí diz a Bíblia que ele se livra daquela tentativa de homicídio. Só que ele começa também a fazer o quê? A preparar o seu grupo de discípulos. E eu preciso ler com você isso aqui. Lucas capítulo 6. Versículo de número 12. Lucas 6, 12. Podemos? E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e o que ele fez? Passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome do quê? De apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho aqui quer dizer irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o quê? Você imagina que ele tinha um monte de pessoas que andavam com ele para cima e para baixo. Só que chega uma hora que ele tem que fazer o quê? Ele tem que escolher quem são as pessoas que vão dar continuidade na missão.
Ano passado, durante várias vezes, eu falei aqui na igreja, falei lá no encontro de homens, falei na reunião dos jovens, sobre uma palavrinha chamada legado. Legado é o quê? É deixar o quê? Uma referência para as pessoas seguirem. Lá no capítulo 3 de Lucas, quando ele vai ser batizado, a Bíblia diz que ele tinha quase 30 anos. Ele ficaria presente 3 anos e alguma coisa. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer discípulos. E aqueles discípulos, mais tarde, seriam o quê? Seriam apóstolos. O que é apóstolo, pastor Jamil? Mas apóstolo é quem? Aquele que é chamado para colocar alicerces, para fazer fundamentos, para fundar uma obra. O que o senhor acha dos apóstolos dos dias de hoje? Eu não acho nada, irmão. Eu prefiro não opinar. A gente precisa entender uma coisa bem importante. Jesus ele deixou as coisas muito bem estabelecidas para nós. Eu gosto de falar uma coisa para você. Eu não sou muito apegado a títulos, nomenclaturas. Por exemplo, eu na Igreja da Graça atingi a posição de líder estadual. Tem igreja que eu seria chamado de bispo. Tem igreja que eu seria chamado de pastor-presidente. Tem igreja que eu seria chamado disso, daquilo outro. Isso importa? Não, para mim não. Isso não tem serventia para a obra principal que eu tenho para fazer. Que é o quê? Que é dar continuidade à obra que Jesus iniciou. Jesus sobe ao monte, passa a noite em oração, cheio do Espírito Santo, ele escolhe 12. E tem pessoas aqui que Deus separou você para alguma coisa. Não durma no ponto. Não cochile. Ele trouxe eles para perto para quê? Para eles observarem o exemplo e fazerem a mesma coisa. Lá em João 13,15 fala, eu dei o exemplo para que como eu fiz, façam vocês também. Ele passou a noite toda orando e o Espírito falou. Como é que é os nomes dos santos? Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago e Simão, Judas, Tiago, Judas e o Judas Iscariotes, que foi o traidor. Mas por que Jesus escolheu o Judas que ia trair, pessoal? Por isso que você tem que chegar no céu. Chegando lá você pergunta, mas por que o senhor escolheu ele? Eu acredito, posso falar a minha opinião? Digo eu, não o Senhor. Entenderam? Eu acredito que o Judas se perdeu no meio do caminho. Como tantos outros na história da palavra. Começou bem, tranquilo, mas depois o quê? Se perdeu. E eu vou lhe falar uma coisa. Ele estava lado a lado com quem? Com Jesus. Isso adiantou alguma coisa para ele? Não. Mas Jesus não poderia dar para ele uma consultoria espiritual, pastor Jamil? Jesus poderia dar para ele qualquer coisa. Quando a pessoa decide cair, não tem jeito. Da mesma maneira, Pedro. Pedro caiu. E Pedro só se levantou por quê? Porque quis se levantar. Ele quis se levantar. Quem lembra do filho pródigo? Alguém foi atrás dele? O que aconteceu? Ele caiu em si, ele voltou sozinho. Então o Judas escolheu ser traidor? Paciência. Infelizmente. Se tivesse pegado aquela escolha, aquela posição que recebeu, para se dedicar,
para servir a Deus, tranquilo. Mas anda do lado do mestre e não segue os passos, não adianta. E é interessante que essa história ela vai ganhando alguns capítulos. Vamos lá em João capítulo 1. João capítulo 1, diga glória a Deus. Versículo 43 em diante. Amém, aleluia. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. E achou a quem? A Filipe, o mesmo que depois ele confirmou que era para andar junto. E disse-lhe o quê? E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe o quê? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe o quê? Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe o quê? Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas? E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus o quê? Você imagine que ele chama aqueles 12 e eles já tinham uma palavra. Andando junto com o mestre, nós vamos ver o quê? Céus abertos. Isso era motivo de sobra para todos eles levarem a vida mais correto possível. Porque você vai notar uma coisa, você vai ler isso em algumas vezes nos milagres. Teve um dia que eu falei aqui sobre a multiplicação, estão lembrados? Jesus pega o pão e peixe e levanta para onde? Jesus, quando para diante da sepultura de Lázaro, Jesus faz o quê? E por que ele fazia isso? Porque os céus estavam. Ele poderia orar, pedir, porque iria acontecer. E ele chamou aqueles 12, e chama também a mim e a você, para vivermos a mesma coisa. Agora, muito importante isso aqui. Nós vamos passar por desertos, vamos passar por tentações, vamos ser tentados a traí-lo, porque foi o que aconteceu com Judas, e pode acontecer com você. Eu perguntei ainda há pouco quem é casado. Você sabe o peso dessa aliança? Tem noção? Tem noção do peso que isso aqui carrega? Tem dias que o casamento vai ser um doce. E tem dias que vai ser o quê? Amargo. Tem dias que os pombinhos vão estar beijando, biquinho com biquinho. Tem dias que os pombinhos vão estar igual a irmã lá, a esposa do pastor lá, né? Vão estar pensando, por que essa peste não morre?
Pastor, nunca aconteceu isso comigo. Olha, eu preciso que você, depois do culto, venha fazer uma imposição de mãos. Eu estou precisando, né, pastor Donato? Estou precisando. Às vezes o problema é só lá em casa, né? Estou brincando. Não estou brincando muito também não, né? Vou ficar aqui pagando de santão aqui, porque isso não existe, né? Toda família tem problema, irmãos. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter o céu aberto sobre a nossa vida. Nós vamos passar pelas lutas? Vamos. Vamos sentir desejo de um monte de coisa? Vamos. Mas no final a vitória vem. Natanael, você vai ver o céu aberto, cara. É só você continuar aqui me seguindo. Fica junto comigo aí. O Felipe, o André, o Simão, o Bartolomeu, o Mateus, o Judas, o Tiago, o outro Tiago, né? O Judas, o Simão Zelote. Até o Iscariotes tem chance. Todos têm. Então o que eu quero falar com vocês nesse primeiro dia? Cumpra a justiça, pratica a palavra. Você tem os céus abertos? Tenho. As lutas vão acontecer para você do mesmo jeitinho, mas em todas elas você vence. Amém, Jesus? Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. Pessoal de casa, Deus abençoe, tá? Muito bem, gente querida, que satisfação poder falar com você, o pastor Jamil passando por aqui mais uma vez para conduzir essa agenda de pastores. Hoje nós tivemos a nossa reunião da libertação e sempre nessa reunião de libertação os milagres acontecem. As vidas são libertas, as pessoas são abençoadas, os milagres acontecem aos montões. Então, eu quero que você planeje estar conosco. Próxima sexta-feira você vem à casa de Deus, tá bom? Mas eu tenho feito isso aqui, ó. Estamos virando a página. Já estamos com os nossos olhos e o nosso coração apontados lá para o dia de domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Apesar das pessoas, se prepararem para a segunda-feira, o domingo é onde tudo começa. Você trabalha durante toda uma semana. Domingo é aquele dia onde você para, reflete, repensa, analisa. E aí você já começa a se preparar para a próxima semana. E o que tem a ver a igreja com isso, pastor? A Bíblia Sagrada diz, aqui no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, você projeta uma série de coisas, mas você não traz Deus para essa programação. Isso não vai funcionar. Isso não terá o efeito, não terá o resultado prático. E isso é muito perigoso. Jesus uma vez disse, quem ouve as palavras dele e não as aplica, é como o homem que edificou a casa sobre a areia. Você sabe que no nosso Maranhão aí nós estamos na estação chuvosa. Quanta coisa se perde na chuva porque não estava bem estruturada. Então é sobre isso que eu quero que você entenda a necessidade de vir à igreja buscar a Deus. Neste domingo, às 8, às 15 e às 18 horas. Eu tenho desde a virada do ano de 25 para 26 pregado uma palavra sobre a semente que vai prosperar. E nós estamos a cada dia encorajando as pessoas a plantarem. A semente vai prosperar. A vide vai dar o fruto, os céus vai dar o seu orvalho e a terra vai nos dar as suas novidades. É isso que nós acreditamos e é em cima disso que nós estamos aplicando a nossa fé. Certo? Eu vou abrir aqui um pequeno espaço na agenda para os nossos pastores trazerem os anúncios. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais com você.
Domingo do Espírito Santo, adorar, exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Vamos orar, vamos adorar, vamos se encher do Espírito Santo. 3 horários especiais, 8 da manhã, 15 horas, como também às 18 horas. Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Você é meu convidado especial. Domingo do Senhor, domingo é dia de louvar, de adorar, dia de agradecer ao Pai. Olha, você tem sido abençoado, olha, você tem sido alcançado, você tem visto Deus agir, Deus operar e Deus tem muito mais para fazer. Então, nesse domingo, venha estar na casa do Senhor, traga a família, convide os amigos. Nós estamos ali no bairro do Anjo da Guarda, às 8 horas da manhã, como também às 18 horas. Os 2 horários de reunião, de adoração, de louvor. Venha buscar a Avenida Moçambique, número 7, no bairro do Anjo da Guarda. É o seu lugar para encontrar, para se envolver, para receber mais de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Domingo, glória a Deus, domingo é aquele domingo especial, domingo de louvor, domingo de adoração. A Bíblia Sagrada diz lá nos Salmos: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E domingo é aquele dia onde nós vamos à casa de Deus para louvar a Deus, glorificar a Deus. E domingo na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos 3 reuniões abençoadas. 8 da manhã, às 4 da tarde e também às 18 horas. 8 às 16 e às 18 horas. Aquele louvor, aquela adoração. Em todos os horários eu estaria ali ministrando, orando, para que você seja cheio do Espírito Santo. Na avenida principal, unidade 203, número 61, no nome de Jesus. Glória a Deus, domingo de louvor, louvor e adoração, busca do Espírito Santo. É o dia em que os filhos de Deus se reúnem no templo para adorar, para clamar, para pedir forças e agradecer a Deus. E você é meu convidado especial a estar conosco aqui no bairro São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2, no bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus Chirirical. Os nossos horários, às 8 e também às 18 horas, buscando a presença de Deus, nos envolvendo e nos enchendo com o Santo Espírito, em nome de Jesus. Domingo é um dia especial, você não pode ficar de fora, é o domingo dos filhos de Deus, é para você desfrutar de uma presença do Senhor tão maravilhosa. Olha, você tem que participar de uma das reuniões que acontece ali na nossa Igreja da Graça no domingo. As pessoas entram ali, o clima é diferente, há uma paz, há uma união, há uma unção diferente. Eu tenho certeza, na hora que você cruzar aquelas portas, algo diferente vai acontecer. Você vai sentir a presença de Deus muito forte naquele lugar. Por isso eu te chamo para viver essa bênção ali no domingo, na nossa Igreja da Graça, 7 da manhã, 15 e também às 18 horas. Avenida Gerão de Albuquerque, número 40, eu te espero. É neste domingo, domingo do Espírito Santo, domingo é dia de fortalecimento, de buscar o refrigério, a paz, a presença de Deus, a alegria de Deus sobre a sua vida. E você é o nosso convidado especial a vir se encher de Deus, buscar mais de Deus, se renovar na presença do Senhor. Ali na Igreja da Graça do Coatraque. Olha, o nosso endereço é na Avenida Contorno Norte e Sul, número 13, no Coatraque Primavera. E neste domingo teremos em 2 horários, às 8 da manhã, às 18 horas. Venha, traga sua família, venha se encher da presença de Deus, receber o melhor de Deus para você e para a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus! Meus irmãos, você que está nos assistindo agora, eu quero convidar você a participar comigo deste domingo na Igreja do João de Deus, ali na Avenida Thales Neto, número 9, às 18 horas, aquele culto maravilhoso. É aquele culto onde as pessoas vêm para buscar a presença de Deus, aprender a palavra, aprender a buscar o Senhor, a louvar, a engrandecer o nome de Jesus. Eu quero convidar você a estar presente. Talvez você sente um vazio dentro de você. Esse vazio ele vai ser preenchido com a presença do Espírito de Deus. Então vem estar comigo na Avenida Thales Neto, número 9, no bairro do João de Deus, às 18 horas, aquele culto abençoado em o nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e eu aguardo por você na igreja. Aleluia, glória a Deus, domingo maravilhoso, domingo de louvor,
o domingo de adoração, o domingo para nós nos enchermos do Espírito Santo, aquela busca ao batismo com o Espírito Santo, nós estaremos realizando aqui em 2 horários, às 8 horas da manhã, como também às 18 horas. Anote aí o meu endereço, Avenida 1, número 21, aqui no Paranã 3, bairro Manaíra, ao lado aqui da Casa de Rações JVS. Vai ser um momento muito especial que a igreja vai viver e que você vai viver conosco. Traga a tua família, convida os seus amigos e não perca essa oportunidade de se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Avenida 1, número 21, Paranã 3, bairro Manaíra. Eu aguardo por você, em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus. Deus abençoe os nossos pastores, pastoras e cada uma das nossas igrejas, porque nesse domingo Deus vai agir maravilhosamente, tá bom? Esteja comigo aqui para você aprender os segredos do sucesso. Tem gente que paga caríssimo para participar de palestras, de congressos. E muitas vezes vai lá, volta cheio de palavras motivadoras, mas que os dias vão passando e a motivação vai embora. Você sabe o que a Bíblia diz? Os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Uma vez a palavra revelada ao seu coração, aquilo fica dentro de você e não sai dali enquanto não tiver o pleno cumprimento. O diabo trabalha de um lado, trabalha do outro, tenta de todas as maneiras frustrar a palavra, mas ele não consegue. Por isso, vou lhe dizer aqui, esteja comigo nesta reunião de domingo. Ou 8 da manhã, é o culto da primícia, é o primeiro culto do dia, aquela reunião extraordinária. Mas também tem 3 da tarde e às 18 horas. Não tem por que você ficar de fora. Será muito especial o que Deus vai fazer, tá bom? O pastor Jamil está ficando por aqui e eu tenho certeza que nós teremos um domingo maravilhoso na presença de Deus, tá bom? Fica na paz e eu te vejo na igreja.